Provavelmente você já ouviu falar no bioma Pampa, que ocupa uma área correspondente a 69% do território do nosso estado. Com uma riqueza em fauna e flora, essa área abriga mais de 2.800 espécies de plantas nativas. Para debater a situação crítica em que esse bioma se encontra, viemos aqui na Sala Redenção acompanhar a exibição do documentário Sobreviventes do Pampa. Em sequência, haverá um debate com pesquisadores do Instituto de Biociências da Universidade. A atividade de hoje é o Cine Debate com o filme Sobreviventes do Pampa, no qual nós chamamos algumas pesquisadoras e pesquisadores que desenvolvem pesquisas no bioma Pampa, a fim de, ao final do filme, a gente poder tecer alguma coisa sobre conservação desse bioma, sobre a situação dele, que é tão importante para nós e está tão ameaçado. O documentário é principalmente da perspectiva das pessoas que vivem no bioma Pampa, sobre essas pessoas que têm uma relação com a terra mais intrínseca e que têm sofrido na pele, têm sofrido nos seus corpos, todas essas mudanças ambientais que a gente fala. A gente conhece eles numa perspectiva da paisagem, do quanto está mudando, e ouvir essas pessoas que vivem isso no seu dia a dia é muito importante para a gente ter a dimensão da sociobiodiversidade que vive no bioma, né? Compreender isso de forma intrínseca. O bioma Pampa, ele é, dentro das categorias dos biomas brasileiros, o único que é restrito ao sul do Brasil, mas ele já é compartilhado, então, com o Uruguai e a Argentina, então nós estamos no limite norte da distribuição desse bioma. E ele engloba vários tipos de vegetação, várias paisagens, mas que predominantemente é uma vegetação campestre, o que significa que ela não é florestal, né? Então, os esforços assim, mais de conservação sempre se pensa muito em floresta, em não deflorestar. E aí, como é um bioma que já não tem árvores, como é que tu vai dizer que aquilo está conservado ou não, né? Muita gente simplesmente olha e vê que não tem árvores, então já imagina que aquilo em algum momento foi florestal e que foi cortado, mas isso não é verdade. Os maiores riscos que a gente vive atualmente são desses monocultivos, né? Soja principalmente, pinos também, eucalipto, arroz também no litoral principalmente. E os riscos a gente ainda está tentando aferir, vamos dizer assim, porque essa degradação está sendo muito rápida nos últimos 20 anos. O que a gente sabe, por exemplo, é que em 1 metro quadrado de campo a gente consegue encontrar até 56 espécies de planta. Isso é uma mega diversidade de plantas. E então, se a gente for pensar nisso e no incentivo que a gente tem à ciência, ela não condiz com a velocidade de degradação. Então, a gente pode pensar, por exemplo, que talvez tenham plantas que a gente ainda nem descobriu e que estão sendo perdidas. A gente já sabe que espécies ameaçadas e endêmicas, que são aquelas que só ocorrem em algumas regiões, estão sendo, né, fortemente pressionadas a desaparecerem devido a essas conversões do uso do solo. Um dos principais resultados que nós tivemos no nosso laboratório, que é o Laboratório de Ecologia de Paisagem, foi que a conversão, né, a não conservação do Pampa, ela não surge efeito na diversidade no momento que isso acontece. O que isso quer dizer? Se hoje eu retiro, por exemplo, do campo e coloco soja, é só daqui cerca de 15 a 20 anos que a gente vai, de fato, enxergar esse efeito na biodiversidade, né? Ou seja, as medidas de manejo, conservação e restauração tem que ser pensando a longo prazo, ou seja, isso tem que ser implementado nas políticas públicas diferente do que a gente tem hoje, que a gente tem formas de intervenção e a medida se isso há resultado ou não, que são muito de curto prazo. Um dos dados que também são bem alarmantes é sobre a proporção de unidades de conservação, né, no Pampa, que são essas áreas de gestão pública onde a gente consegue, né, fazer práticas mais adequadas de manejo. E as metas da biodiversidade da COP10, né, as metas de Aichi, elas estimam que tem que ter cerca de 17% de uma área de qualquer região, né, qualquer recorte, como um bioma, que deveriam estar cobertas por essas unidades de conservação. E atualmente a gente tem cerca de 3 a 13,5% apenas coberto. Então é necessário que sejam feitas políticas para implementar novas dessas áreas. A nossa ideia hoje é chamar a atenção para o bioma Pampa.
chamar atenção para as formações campestres que são negligenciadas do ponto de vista de conhecimento e de política pública. A gente tem muito trabalho sendo desenvolvido na universidade, a gente tem atuação com tomadores de decisão, mas a gente precisa que a população também conheça esse bioma, porque a gente só protege o que a gente conhece. Então, para conservar o Pampa, a primeira coisa é todo mundo conhecer ele, saber da sua diversidade, da sua riqueza cultural, e que a gente espera que hoje a gente consiga ter um pouquinho dessa dimensão. É de extrema importância para divulgar um pouco mais sobre o nosso bioma, né? Que ele é muitas vezes esquecido pela sociedade, porque é aquela coisa, né? Não é uma floresta exuberante, então a gente muitas vezes não se sente tocado, assim, né? Por não ver aquela árvore gigantesca, enfim. Mas ele é tão importante quanto, né? Os biomas florestais de mata. E tem uma biodiversidade riquíssima. Então, essa divulgação, essa comunicação que se faz, ela é extremamente importante para que a gente passe a conhecer e, a partir disso, valorizar e preservar, né, o nosso bioma. Eu sou fã, amo o bioma Pampa, né, e tudo que envolve o bioma. E estou bem ansiosa para assistir o filme.